Você já ouviu falar na linha de curvas na horizontal em vez na diagonal padrão? Ela permite você controlar a quantidade de luz de qualquer área da maneira mais natural possível e sem alterar as cores. É incrível e eu vou mostrar para vocês como. Eu estou aqui com a minha imagem e você pode aproveitar e pegar qualquer retrato seu para a gente testar junto. Para usar essa técnica, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma camada de ajuste de matiz e saturação. Clique no ícone de camada de ajuste e depois matiz e saturação. Então leve a saturação toda para a esquerda. A imagem fica assim mesmo, em preto e branco. Mude o modo de mesclagem para luz indireta. Agora a gente vai criar nossa camada de curvas. Clique de novo no ícone de camada de ajustes e selecione curvas. Aqui está uma etapa muito importante. Clique neste botãozinho aqui e deixe-o marcado. Agora, as curvas vão afetar apenas a camada de matiz e saturação. Agora, vamos ajeitar as nossas curvas. Pegue o ponto da extrema esquerda e leve-o lá para o meio. Certifique-se que esse número de saída fique em 128, ou você pode digitar 128, para ser mais preciso. Vamos fazer o mesmo com o ponto mais à direita, levar até o meio. Agora, olha só que interessante, se eu desativar a camada de matiz e saturação, a imagem continua exatamente igual. Vamos trabalhar nas nossas curvas. Se essa janela não estiver aparecendo para você, basta dar um duplo clique aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser iluminar um pouco essa área aqui, vou selecionar a ferramenta de mãozinha, clicar e arrastar para cima. Mas você pode desejar que a parte do rosto, da pele, não fique tão clara. Então clique e arraste para baixo. E aqui está o antes e o depois da nossa imagem. Talvez você queira que a área de destaque fique um pouquinho mais escura. Antes e o depois. Vamos entender como é que o conceito das curvas está aplicado aqui. O lado direito representa as altas luzes, as partes mais claras, e o esquerdo, as partes de sombra, mais escuras. Então, para escurecer os destaques, a gente leva a parte da direita para baixo. Agora, se eu quiser abrir as sombras, eu levo a parte da esquerda para cima. Então, para cima, clareia, para baixo, escurece. E esse método dá um resultado super natural. Nada disso afetou as cores da imagem. Vamos testar em outro exemplo. Se tu achou o processo um pouco demorado e não quer perder tempo com isso, tu pode usar a Action que eu fiz especialmente para vocês. O link para fazer o download da Action vai estar aqui embaixo na descrição. Para carregar, vocês devem ir na janela de ações. Se ela não estiver aparecendo para você, vai em janela e marque ações. Então você vai clicar nesse botão, clicar em carregar ações e procurar a ação na pasta que tu fez o download. A minha ação já está aqui, então vou apenas dar o play. E já está tudo pronto para começar a brincar. Vou clicar 2 vezes aqui no ícone das curvas para que a janela de propriedades apareça para mim. Selecionar a mãozinha. E agora vamos lá, pode ser que você queira que a estrada fique um pouquinho mais brilhante, mas eu gostei da moto escura. Quando eu mexi na estrada, pegou um pouco do céu, mas eu quero que o céu fique escuro também. Eu posso clicar, selecionar e arrastar para baixo, ou criar uma máscara também. Vou mostrar para vocês. Vou selecionar a camada da máscara, eu vou fazer com gradiente. Esse simples mesmo, do preto para o branco. Vou arrastar até aqui. Assim era o antes e agora é o depois. Bom, eu mostrei para vocês exatamente como usar, mas agora eu quero explicar o conceito por trás disso, porque entender bem o conceito vai permitir que vocês criem milhares de truques. Vamos começar entendendo o que o modo de mesclagem luz indireta faz. Eu vou criar uma camada e vou pintar nela usando o cinza neutro. Então, o cinza onde tudo é 128 no RGB. Aqui. Se eu escolher o modo de mesclagem sobrepor, ele vai desaparecer completamente. Se eu escolher luz indireta, o mesmo acontece. Agora, eu vou voltar para o modo de mesclagem normal
e pintar um pouquinho de preto. Vou diminuir um pouco o fluxo, colocar 20 e pintar um pouquinho aqui. Eu vou mudar o modo de mesclagem de novo para sobrepor. O cinza desapareceu novamente, mas onde está pintado de preto, fica mais escuro. A mesma coisa acontece no luz indireta. Vou voltar de novo para o modo de mesclagem normal. Mas agora eu vou pintar com branco. Vou pintar aqui de branco. Vamos marcar sobrepor novamente. Note como o cinza neutro desapareceu. Onde está pintado de preto ficou mais escuro e onde está pintado de branco ficou mais claro. É isso que esses modos de mesclagem fazem. Tudo que é cinza, eles escondem. O que é mais escuro que o cinza, fica ainda mais escuro. O que é mais claro que o cinza, fica ainda mais claro. Mas e se a gente usar esse conceito para controlar todas as luzes de uma imagem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma cópia dessa camada do meu plano de fundo, segurando Ctrl e pressionando J. Vamos em Imagem, Ajustes, Remover Saturação. Ou também pressionar Ctrl Shift U. Agora que está tudo em preto e branco, se eu mudar o modo de mesclagem para a luz indireta, é fazer com que o que está escuro fique mais escuro e o que está claro fique mais claro. Há uma maneira de eu tornar a imagem toda cinza para eu aplicar esses ajustes em pontos localizados? Assim eu consigo realmente controlar o que vai ficar mais escuro e o que vai ficar mais claro. Bom, assim. Vou voltar o modo de mesclagem para normal aqui, por enquanto. Vou criar uma camada de ajuste de curvas. Vou ativar esse botão aqui, que é o botão com que faz com que esse ajuste seja aplicado apenas na camada de baixo. Ou então, você pode segurar Alt e clicar na linha que divide as duas camadas. Agora, se você começar a clarear as sombras e a escurecer as altas luzes, você deixa a imagem toda num cinza só. Mas atenção, esse meio precisa ser preciso, por isso eu gosto de selecionar o ponto e digitar aqui 128. Vou lá colocar o modo de mesclagem da minha camada de novo para luz indireta e vamos mexer nas curvas. Quando a gente começa a mexer nas curvas, a gente começa a criar um mapa de luz. Se eu mostrar para você só essas camadas, veja o nosso mapa aqui. Eu uso o luz indireta porque ele dá um efeito mais sutil. Se você selecionar o sobrepor, o efeito é um pouquinho mais agressivo. Agora, se você está se perguntando por que eu criei uma camada de ajuste de saturação no início, em vez de duplicar a camada e deixar ela em preto e branco, aqui está o motivo. Vamos supor que tu fez tudo isso e depois tu resolveu mexer nessa camada aqui. Vamos usar o Liquify. Deixa eu fazer uma mudança mais drástica aqui. Vou empurrar isso aqui para lá. Bem bizarro, mas é para fins de demonstração. Haverá um problema quando eu voltar a ativar as outras camadas, porque o mapa de luz foi criado para a camada anterior. Então ele não se adapta às modificações da camada de plano de fundo. Qualquer modificação que a gente decidisse fazer depois, a gente ia ter que criar uma cópia mesclando todas as camadas, aí fazer de novo a cópia da camada em preto e branco, aplicar curvas, enfim, um trabalhão. Quando a gente cria uma camada de ajuste, ela tem dentro dela uma cópia virtual da imagem, o que faz com que esse ajuste também se modifique se a gente modificar a camada de baixo. Fica muito mais fácil. Então é isso, se você gostou da técnica e quer aplicá-la rapidamente, não esqueça de fazer o download da Action aqui embaixo. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui. Se o conteúdo te ajudou, não esquece de curtir e também de se inscrever no canal. Ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!